Opa, como é que vocês estão, mano? Tudo bem com vocês? Vamos para uma parte 9, hein? Se vocês quiserem uma parte 10, comenta aí embaixo. Tamo junto e fui! O Prota chega na loja do Renova, está tudo destruído e Renova jogado no chão. O Prota tenta conversar com ele, mas Renova está em choque. Começa a pedir desculpa, falando que eles levaram tudo e não sabe como vai recompensar ele. O Prota se levantando, fala que parece que ele não tem nenhum ferimento sério e pode ficar tranquilo que ele vai cuidar de tudo. Renova segura na mão do Prota, perguntando para onde ele vai e o que vai fazer. O Prota putaço fala que vai apenas pegar de volta o que lhe roubaram. Renova fica só observando, paralisado. Vigias da noite, eles são um clã do submundo, relativamente poderosos, e por terem uma relação com o clã vermelho, ninguém mexe com eles. Renova segurando o braço do Prota com força, pensa: você está pensando em ir para esse lugar? Eu nunca vou me perdoar se algo acontecer com você. O Prota chama pelo nome dele, só vem a lembrança do irmão do Prota na sua mente. Ele fica paralisado por um momento, de joelhos, fica se perguntando por que fica lembrando daquele desgraçado. O Prota segurando pelo cabelo do figurante, pergunta seu nome, e se ele pensar em mentir sobre a localização, é para se considerar morto. Chega em um local, o Prota já ativa seus olhos de dragão, olhando e fala que ao julgar pela quantidade de armadilha, esse deve ser o local certo. Ele fala para o figurante que vão entrar. O figurante fica desesperado. O figurante vai entrando na frente, uma pessoa fumando, e pergunta o que ele tá fazendo aqui essa hora. Ele se aproxima e pergunta por que ele tá tão calado. Uma mão já pega no seu braço, era o Prota putaço, joga ele na parede. Os figurantes já ficam assustados e começam a avançar no Prota. Ele desvia do golpe e segura na mão do outro figurante. O outro já avança, querendo aproveitar a oportunidade. O Prota segura o braço do figurante com força e bate um no outro. Um figurante fica só no canto, se tremendo, sem saber o que fazer. O que foi arremessado longe fica olhando para o seu braço desesperado e começa a chorar. O Prota faz ele de bola de futebol, dá uma bicuda nele e joga ele longe de novo. Ó, o bicho é mau. Um figurante grita, dizendo que eles estão lidando com apenas um cara que acabou de sair do tutorial. Quando o Prota dá uma olhada para ele, o bicho fica calado rapidamente. Ele começa a gritar, mandando os outros irem para cima. Os burros ainda vão. O Prota tá com ódio no coração, só passa porrada em todos. Se aproxima do pseudo-chefe, agarra ele pelo pescoço. Dois figurantes escondidos falam que ele pegou até o Sai. Prota escuta um barulho e fala que foi o som de uma armadilha. Se pergunta da onde foi. Olhando para baixo, vê uma pessoa tentando escapar por uma passagem secreta. Prota prepara sua aura, fala como se eu fosse deixar. Ele pisa no chão, espalhando magia por todo o local. Os figurantes ficam assustados, chamando ele de louco. A pessoa que está embaixo fica se perguntando que merda aconteceu. E em cima, dois olhos brilhando. Ele fica assustado, tentando pegar o tesouro. O Prota já pula na sua frente com pose de herói, pega a sua adaga matadora de figurante. O figurante burro fica olhando para uma espada no chão. O que ele vai fazer? Todo cagado de medo, fica segurando ela. Dá um golpe dizendo para o Prota morrer. O Prota desvia usando a sua visão do dragão e passa ali acertando um golpe. Destrói a sua espada. O figurante vai se perguntar o que aconteceu. Se você pensa que o Prota ia deixar ele vivo, foi poucas ideias, mandou ele de lobby. Ele olha para cima, os figurantes ficam todos borrados de medo. O Prota fala que se eles não quiserem morrer, é melhor um deles descer aqui. Uma pessoa entregando um café tremendo. O Prota pergunta se ele não envenenou o café. O figurante fica se perguntando de onde esse monstro saiu. Normalmente seríamos capazes de ameaçar os novatos. Chorando fala que não é à toa que ele tinha aquele tanto de artefatos únicos. Eles nunca pensaram que ele seria o acumulador. Eles não acharam que ele seria um problema só porque ele quebrou o recorde e não acredita que esse é o fim do clã. Prota termina de beber seu café. Ele fala que acha que devem conversar sobre uma compensação agora, não é? O figurante fica se perguntando o que ele quis dizer com compensação. Prota fala dinheiro para reposito que eles destruíram, o prejuízo que Renova teve por causa do bloqueio que vocês fizeram e os custos das feridas psicológicas e físicas que vocês causaram nele. O Prota diz que se eles tiverem algum problema com isso, então ele vai pegar essa coisa que está presa no pescoço dele. O que vocês acham que é? O Prota manda ele trazer tudo que eles têm guardado nos cofres, e todas as pessoas que destruíram a loja vão consertar eles mesmos, e você vai ser o responsável por proteger o Renova de agora em diante. E fala que não liga se eles vão relatar isso para o clã que supostamente dá suporte para eles, e esse clã
ela provavelmente nem liga para eles, não é? O Prota dá uma olhada nele e de certo, o figurante só confirma com a cabeça. O Prota levanta e fala que vai deixar o resto com ele. No caminho, ele fala que devia ter cobrado mais do que pediu. Descendo a escada, ele fala que seria melhor fazer eles de exemplo. Ele vê o Renova preocupado, o Renova olhando para os lados, vê se vê o Prota. O Prota chega dando uma tossida. O Renova se aproxima, perguntando de onde é que ele estava. O Prota joga um saco no chão. Dentro do saco, todos os tesouros que tinham lhe roubado e um pouquinho mais. Renova fala que ele não é do tipo que escuta mesmo. E fala que pelo menos ele voltou vivo. Renova entra, Prota fica com um sorrisinho no rosto. Uma pessoa batendo na mesa fala que não acredita que ele está no distrito externo. Uma pessoa fala que o acumulador que estava se escondendo e aparentemente ele estava com um ferreiro que estava constantemente sendo atacado por um clã pequeno. Punch fala distrito externo, hein? Dora perguntando, Renova? Olhando a loja do Renova novinha em folha. Toda pergunta o que ele acha. Renova pergunta do que se faz de besta. A Forge está com uma cara muito melhor. Você devia estar me agradecendo, não acha? Envergonhado. Ele fala que o Prota queria os olhos de guia. Então era óbvio que ele deveria ter feito isso por ele. E não deve agradecer por nada. O Prota fala que tem uma palavra para descrever pessoas como ele. Fala que lembrou. Ele é um tsundere. Renova pergunta o que ele disse. Prota fala que não falou nada. Olhando para sua espada, sua visão do dragão sobe de nível. Ele pode ver as falhas agora. Ele fala que agora entende porque a raça dracônica ser conhecida como mais sábia, forjando sua arma. Fala que mal pode esperar para ver que tipos de habilidade vai conseguir quando tiver um corpo de dragão completo. Algumas mensagens aparecem dizendo que o conhecimento em metalurgia aumentou e sua capacidade mental também. Com cara de cansado, fala que o crescimento psicológico é tão importante quanto o crescimento físico. Olhando para sua espada, uma mensagem aparece falando que é um molde metálico não finalizado. Pensativo, fala que estava muito boa para sua primeira tentativa. Olhando para a Renova, ele consegue ver uma janela com informações. Ele fica se perguntando se agora pode ver as informações das pessoas. Renova fica envergonhado e manda ele voltar a trabalhar. Pensativo, fala que isso é inesperado. Ser capaz de ler o oponente é uma bela vantagem. Rindo, ele fala que ele é muito tímido. Fala que se encaixa perfeitamente com ele. Prota fala que tem uma pergunta. Em vez de fazer só uma pergunta, começa a fazer várias perguntas sobre Forge e metalurgia. Renova fica só ouvindo tudo sem entender nada. Prota não para de falar. Renova surta e fala que mandou ele praticar. Prota volta ali para sua espada. Fala que ele está perguntando porque não sabe. Renova brabo, manda ele aprender sozinho. O Prota fala que ele deve ensinar para que ele possa aprender. Renova se senta. Prota já chama ele de novo para olhar a espada. Ele só bate a mão na mesa irritado. Pergunta quantas vezes o Prota vai atrapalhar ele um dia. E ele também tem um trabalho. O Prota fala que terminou e queria que ele desse uma olhada na espada. Olhando a espada, é uma espada de mão de classificação rank E. Fica se perguntando que porra é essa? E se pergunta se essa espada é feita por um ferreiro novato em 10 dias. E sabia que ele aprendia rápido, mas quem é esse moleque? Envergonhado, fala que não está ruim para sua primeira vez. Mas chama isso de espada? Você nem consegue fazer nada direito. O Prota pergunta se mataria se ele elogiasse uma única vez. Renova fica irritado. Diz que é ele que decide quando elogiar ou não. E manda ele voltar a martelar. O Prota fala que então vai voltar a fazer perguntas. Renova pergunta se ele não vai deixá-lo em paz. O Prota sente algo. Agarra o Renova. É uma esfera de energia que cai do seu lado. No meio da fumaça, umas perninhas aparecendo. É Punch. Irritado, perguntando onde é que ele está. Por sua causa, tive que procurar por todo lugar. Prota prepara sua mão. Um grito bem alto. Renova fica pensando. Fica extremamente irritado. Perguntando se o Prota vai deixar aquele cara ali no canto. O Prota olha para trás. Punch segurando um gelo no seu olho roxo. Volta a martelar. Punch fica irritado e fala que o Prota só acertou ele porque ele estava com a guarda baixa. Sorrindo, fala para eles lutarem de novo lá fora, no mano a mano. O Prota só ignorando. Só olhando para sua espada. Punch começa a chorar, mandando ele escutar quando alguém falar com ele. Dora serve um café para a Renova e manda ele tomar enquanto descansa. Ele dá uma olhada e vê a espada de Edora. Ela pergunta se ele lembra que foi ele quem fez para ela quando era jovem. Ele fala que lembra que ela era aquela garotinha teimosa. Pensativo, fala que ela ficava puxando sua calça pedindo para ele fazer uma espada. E parando para pensar, tinha um pirralho bastante bagunceiro. Olhando para Punch, fala que parece que é esse moleque. Ele não mudou nem um pouco. Renova pergunta se ela vai deixar ele assim. Ela fica com um sorriso no rosto, manda deixar ele assim mesmo. Punch passou todos os dias perturbando o Prota, chamando ele para
duelar. E o Prota só ignorava. Renova fica doido, fala que não aguenta mais e manda o Prota duelar logo com ele. O Prota olhando para eles e pergunta por que deveria. Punch brilhando, fala que para testar suas habilidades como guerreiro. O Prota fala que não e a vitória é sua. Punch fica irritado e fala como ele pode dizer isso sendo um guerreiro. O Prota pergunta o que ele vai ganhar com isso. Se ele não ganhar nada com isso, manda ele apostar algo. Punch fala que pode apostar que o perdedor terá que servir o vencedor. O Prota aceita e Punch chora de felicidade. Os dois voltam. Punch volta meio diferente, com duas marcas nos olhos. Edora fica comemorando a vitória do Prota. Renova fala que em pensar que o filho do rei das artes marciais perderia uma batalha em poucos segundos. Punch pensativo fala que no tutorial eles tinham forças equilibradas. Quão forte ele ficou nesse meio tempo, sentado observando. Fala que não faz menor sentido isso. Ele pergunta o que o Prota está fazendo aqui no distrito exterior, ao invés de ir à torre. O Prota fala que ele não consegue se concentrar com ele tagarelando assim. Punch vai choramingar com a Edora. Prota pensativo, o motivo de eu estar aqui, né? Sorrindo, fala que tem um motivo para estar aqui. Sozinho de noite, fala que seu irmão passou os primeiros andares da torre em 10 dias. Isso fez com que ele ganhasse a chave de Hades como recompensa. Jogadores que passam rapidamente os andares têm uma chance de ganhar a chave de Hades como recompensa, mas tem que quebrar o recorde para recebê-la. O Prota pensativo fala que sabe que será difícil, mas ele já está se preparando para isso. E parando para pensar, isso lembra sua rivalidade entre irmãos. Renova brabo, fala que não está tendo nenhuma paz desde que aquele moleque chegou, se perguntando como as coisas acabaram assim. Ele tem uma lembrança do passado e fica triste pensando por que fica lembrando daquele garoto, se não poderá vê-lo mais. Acha que está ficando velho. Mexendo na fornalha, fala que devia parar por hoje. Continua se perdendo em pensamentos. A porta abre devagar. Renova fala que estão fechados por hoje. Ele fica paralisado. Pessoa de cabelos vermelhos fala que já faz tempo não é mestre. O Prota num barzinho viajando sozinho. Ele tenta analisar o relógio, mas não é possível ainda. Punch entra perguntando o que ele está fazendo aqui sozinho. Edora se senta e fala que o Prota não é tão superficial. Certamente ele está pensando sobre os seus próximos movimentos. Punch fica com raiva porque Edora está chamando o Prota de irmão mais velho e fica irritado mandando ela chamar de irmão mais velho também. O Prota olhando, fala que está começando a achar eles fofos. Não importa onde vá, irmãos são sempre irmãos. Os três sentem alguém chegando. Uma pessoa pergunta se ele seria o protagonista dessa história. Mano, se você ficou até aqui, comenta algum utensílio da sua casa, que eu sinto que alguém tá roubando as minhas frutas, mano. Tamo junto e fui.